Só que antes de chegar até o texto, meus irmãos, eu quero perguntar algo a vocês. Não sei se é da época de vocês, mas da minha era e da minha mãe também. Quando eu era muito pequeno, quando eu era criança ainda, a minha mãe começou a assistir desenhos comigo. E um desses desenhos que nós assistimos foi um desenho que ela assistia quando ela era criança. Daí podemos ver que o desenho é um tanto quanto antigo. Porém, este desenho ainda é televisionado. Este desenho é a Caverna do Dragão. Eu acredito que todos nós conhecemos a Caverna do Dragão. Creio que as crianças já foram para as suas salas. E aqui estamos num ambiente comum. E a Caverna do Dragão, meus irmãos, nestes dias, enquanto eu estava refletindo sobre este desenho que eu assistia quando era muito mais jovem, a Caverna do Dragão, para quem não sabe, narra a história de um grupo de jovens, adolescentes, que foram teletransportados, que entraram por um portal enquanto estavam num parque de diversões e foram para uma outra dimensão. Foram para um mundo paralelo, digamos assim. Quando chegaram neste mundo, eles começaram a perceber que aquele mundo não era o seu mundo. Aquele mundo não era a sua casa. Aquele lugar não tinha o seu lar. E aí aqueles jovens começaram de uma forma ou de outra a tentar sair daquele lugar. Encontraram um pequeno unicórnio que chamaram de Uni. Existia um pequeno chamado Mestre dos Magos. E aí nós conhecemos toda a história. Mas eu não sei você, mas eu até então, eu não sei se eles saíram daquele mundo e voltaram para casa ou não. Mas eu sei que a partir dessa história da Caverna do Dragão, nós conseguimos tirar lições para as nossas vidas. Ao passo que aqueles jovens queriam sair daquela dimensão paralela e voltar para suas casas, nós estamos neste mundo de passagem. E também queremos voltar para a nossa. Nós queremos ir para a nossa casa e nossa casa celestial. E nesta noite nós pensaremos sobre o paralelo entre o Sinai e Sião. Mais precisamente abordaremos o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 18 ao 28. Hebreus, capítulo 12, verso 18 ao 28. O texto diz o seguinte: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som das palavras tais que ouvistes, rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser destruído. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Verso 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Verso 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. A palavra ainda uma vez, as palavras ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é
fogo consumidor. Vamos orar, meus irmãos? Curva sua cabeça, feche os seus olhos e vamos ao Pai em oração. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, estamos aqui como a tua igreja, Deus, a fim de clamar segundo a multidão das tuas misericórdias, ó Pai, a fim de que o Senhor olhe para os nossos corações e nos faça, ó Deus, nos parecermos com o Senhor. Nos faça mudarmos, ó Deus, segundo, ó Deus, as tuas escrituras, que a perspectiva bíblica possa ser enraizada dentro de nós, de tal forma que venhamos a fazer tão somente a tua vontade. Que o Senhor esteja iluminando nossa mente e o nosso coração, que esta palavra possa encontrar terra fértil dentro de nós. Que o Senhor esteja conosco, ó Deus, não só hoje, mas eternamente. É assim que nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acredito que o livro de Hebreus está sendo muito bem exposto pelo pastor Inácio. E nesta noite eu não perderei tanto tempo, não aplicarei tanto tempo no contexto, tendo em vista que eu acredito que o contexto tem sido de forma paulatina passado para a igreja. Mas de forma sucinta, pensaremos um pouco sobre o que estava acontecendo nessa época de Hebreus capítulo 12. Estamos aqui no meio de um paralelo entre o Sinai e o Sião. Acredito que todos nós sabemos o Monte Sinai, narrado por Moisés em Êxodo, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 19, e em alguns outros capítulos do Antigo Testamento. E estamos aqui também no meio de uma advertência. O escritor aos Hebreus está advertindo o povo no capítulo 12 sobre o fato deles rejeitarem a Deus. E aí, nesse texto que nós acabamos de ler, ele começa a ser dividido de três formas. Primeiro, fala sobre Sião, sobre Sinai, sobre o Antigo Testamento, sobre as leis morais, sobre o juízo de Deus sobre aquele povo daquela época, desde o verso 18 até o verso 21. Do verso 22 até o verso 24, estamos falando agora sobre Sião, sobre a Nova Jerusalém, sobre o lugar que será a nossa morada. E nos versículos finais, o escritor aos Hebreus, ele começa a falar para a gente o seguinte: olha, lembre-se que por mais que estejam debaixo da graça, o Senhor, ele é fogo consumidor. Então isso é uma advertência muito grande, a maior do livro dos Hebreus. E eu acredito que tem total aplicabilidade para as nossas vidas e eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações na noite de hoje. E para pensarmos sobre o paralelo entre Sinai e Sião, eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta. No verso 18 em diante, quando pensaremos sobre a primeira verdade que esse texto nos dá. E a primeira verdade que ele nos dá é que quem viveu no Sinai, viveu debaixo da lei. E isso nós vamos conseguir absorver nos próximos versículos. Versículo 18 diz o seguinte: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Meus irmãos, eu acredito que a leitura bíblica ela precisa ser feita de forma pausada e analítica, onde olhamos as minúcias dos textos. E aí no começo do texto ele diz o seguinte, no meio do texto ele diz, no monte que se podia tocar. Algo que se pode tocar é algo temporário, é algo passageiro. Quando pensamos acerca de uma cosmovisão cristã e bíblica ao mesmo tempo, vamos compreender que existem algumas coisas que são impalpáveis. Nós não conseguimos tocar, por exemplo, no Senhor, mas sentimos a sua presença. E este monte que estava aqui sendo narrado no verso 18, era um monte que nós poderíamos tocar. Mas aí você pode olhar e dizer, pastor, isso que o Senhor está falando para mim não é nenhuma novidade. Que eu posso tocar no monte, isso eu já sei, eu estudei geografia enquanto estava na escola. Só que, meus irmãos, o escritor aos Hebreus, ele era um alto conhecedor do Antigo Testamento. E ele começa a fazer uma citação de Êxodo, capítulo 19, versos 18 e 19. Diz o seguinte: o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu.
O escritor agora está falando, está nos mostrando um apanhado do Antigo Testamento, quando ele diz que esse monte, que está sendo relatado no verso 18, era um monte que se pegava fogo, que Deus havia descido sobre ele, e a sua glória tinha incendiado aquele monte, e saía fumaça como que sai de uma fornalha. E aí, meus irmãos, seguindo a narrativa, no verso 19, nós encontramos que ao soar da trombeta e o som das palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Na nossa igreja, eu sou professor de pré-adolescentes e adolescentes, e eu preciso olhar para as Escrituras e tornar mais palatível para eles, mais fácil para eles entenderem. E meus irmãos, quando eu fui explicar isso para eles, eu disse, olha, Deus desceu sobre o monte, e este monte chama-se Sinai. A glória de Deus incendiou todo aquele lugar. E Deus usava um homem para falar com o povo, e este homem era Moisés. E as pessoas podiam ouvir Deus falar, porém as pessoas tiveram tanto medo da glória de Deus, que disseram, Moisés, pelo amor de Deus, só tu fala conosco. Nós não queremos estar nos tremendo, temendo a glória de Deus, sermos fulminados iguais a esse monte. Se o monte que foi Deus que criou, que é parte de sua natureza, parte de sua criação, está pegando fogo, quanto mais nós. E aí, meus irmãos, chegamos em Êxodo, capítulo 19, verso 12 e 13, que diz o seguinte: estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte, certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. E meus irmãos, o texto nos fala que Moisés estava lá no monte. Só que o verso 12 do texto que nós acabamos de ler, de Êxodo 19, verso 12, diz que Deus mandou estabelecer limites. E essa parte ela é bastante interessante. Pensa comigo aqui neste momento, nos limites que Deus colocou para aquele povo. No Antigo Testamento existia algo chamado de tabernáculo. E o tabernáculo era dividido no átrio, o santo e o santíssimo lugar. Os irmãos poderiam chegar até o átrio e fazer a oferta propiciatória junto com o sacerdote, porém no santo e no santíssimo lugar, apenas o sacerdote e o sumo sacerdote poderiam entrar. Existia uma faixa, existia um tecido que separava tudo isso. E aí Deus sabiamente fala para Moisés o seguinte: Moisés, cria uma linha ao redor do monte, onde apenas você poderá subir. E dessa linha, nem animal e nem nenhum outro homem ou mulher poderá passar. Porque se passar, certamente morrerá. Meus irmãos, quando olhamos para essa história, eu rapidamente me lembro o quão difícil era fazer ofertas propiciatórias para Deus naquela época. As pessoas não tinham liberdade para cultuar e para se achegar à presença de Deus. Aonde eles poderiam entrar era apenas no átrio, no espaço dentro do tabernáculo. O tabernáculo, imagine que é um grande prédio, um grande terreno, que tem 3 partições. Mas na partição inicial, todos podem entrar. No santo e no santíssimo lugar, apenas o sacerdote e o sumo sacerdote. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero falar com você. Desta linha, as pessoas não podem passar. Apenas você passará. Esse texto de Hebreus nos traz a lição que, além de Moisés ser o guia daquele povo enquanto estavam no deserto, Moisés foi o sumo sacerdote daquela época. Moisés foi o homem que Deus olhou, inclinou-se para ele e decidiu usá-lo para guiá-lo aquele povo. Durante todo aquele percurso. Não sei se você sabe, mas o tempo que o povo saiu do Egito e foi até a Terra Prometida, eles demoraram 40 anos para chegar até lá. Eu lembro-me que no seminário, paguei uma disciplina chamada História Eclesiástica 1, com um pastor muito querido, pastor Jamerson Soares, que vai ser citado aqui mais uma vez, um pouco mais para frente. E estudando com o pastor Jamerson algumas coisas, ele deu-me algumas instruções sobre esse texto. E aí nós chegamos à conclusão que o espaço de tempo que as pessoas gastariam
do Egito até a terra prometida, se tivessem seguido uma linha reta, era de aproximadamente 2 meses. Mas Deus fez as pessoas passarem 40 anos. E durante esses 40 anos, Moisés foi aquele que era responsável por ligar os homens a Deus. O homem que trazia instruções para aquele povo. Só que, meus irmãos, esta mensagem não é exclusivamente sobre Moisés. Essa mensagem traz lições para os nossos corações. Mas para que alcancemos essas lições, eu convido você a olhar o verso 21 desse texto que nós estamos trabalhando. Que aí sim, absorveremos uma partícula sem igual da palavra do Senhor para nós, quando diz assim: o espetáculo era tão terrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. O espetáculo era tão terrível que Moisés estava apavorado e estava trêmulo. Meu irmão e minha irmã, Moisés literalmente tremeu diante da presença de Deus. Literalmente, Moisés entrou na presença de Deus com temor e com tremor. Hoje, na escola bíblica, eu dei um spoiler para os alunos que estavam lá. Eu compartilhei um pouco do que iria falar aqui hoje à noite. E eu disse para eles, com base nesse texto, que eu vou compartilhar para vocês agora. O texto fala que Moisés, literalmente, ficou apavorado e trêmulo. Temeu e tremeu. E com o pastor Jamerson também, eu paguei uma segunda disciplina, chamada de Música na Igreja. E dentro de Música na Igreja, ele chegou para o meu grupo e disse: olha, a música que vocês vão analisar é aquela música que diz que na presença de Deus dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de dançar. E aí, meus irmãos, fizemos as análises do texto e chegamos à conclusão que o compositor, o escritor dessa música, ele pôde ter pego qualquer respaldo, menos um respaldo que seja bíblico. Porque diante da presença de Deus, não encontramos ninguém que pulou, que cantou, que rodopiou ou que fez qualquer coisa dessa natureza. Antes disso, apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3 diz: o apóstolo Paulo diz que porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Isaías, capítulo 6, verso 4. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Seguindo a cronologia bíblica, a glória de Deus inunda o lugar onde Isaías está. Isaías se prostra ao chão e diz: ai de mim, que sou um homem, eu sou um pecador. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Salmo de número 33, verso 8. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Meus irmãos, isso é heresia. Pular na presença de Deus, rodopiar, saltear, gritar, isso não é bíblico. Isso é uma mentira que tem se passado como verdade e que nós temos cantado sem saber o contexto dessa música. Muitas vezes cantamos coisas que nós não cremos, mas é tão poético, é tão bonito, que terminamos cantando. Mas pode ser qualquer coisa, menos bíblico. Diante da presença de Deus, Moisés tremeu e temeu. E isso porque Moisés era o único que pôde passar por aquela linha. Mas, meus irmãos, existe mais riqueza no texto que nós estamos lendo. Sabe por que Moisés também temeu e por que Moisés tremeu? Porque o que Moisés viu, nenhum outro ser humano pôde ver. Aonde Moisés estava, nenhum outro podia estar. Enquanto Deus disse: fiquem aí embaixo, fiquem atrás dessa linha, Deus chamou Moisés para além da linha. Deus chamou Moisés para o alto do monte. E o texto fala que Deus falava com Moisés através dos trovões.
Eu imagino que Moisés ficou meio que como Isaías, vendo aquele monte pegar fogo, vendo fumaça saindo, vendo a glória de Deus naquele lugar e disse: ai de mim, o que será de mim? E meus irmãos, eu fico a pensar que as Escrituras Sagradas falam para nós as mesmas coisas que falaram para Moisés naquela época. O Deus que estava sendo limitado ao sacerdote, ao sumo sacerdote, hoje é compartilhado comigo e com você. O Deus que inundou aquele monte com a sua glória, é o mesmo Deus que inundou essa terra com a sua criação e sua glória. É o mesmo Deus que está nesta igreja hoje. É o mesmo Deus que está nesta igreja amanhã. É o mesmo Deus que está na sua vida. É o mesmo Deus que rege os seus passos, ou deveria regir. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então, diante da presença de Deus, devemos temer e tremer. Neste pequeno versículo, meus irmãos, nós conseguimos extrair verdades muito profundas. Deus, Ele nos faz viver situações nas nossas vidas que nós não conseguimos explicar. Vivemos em algumas situações onde a glória do Senhor, e apenas a glória do Senhor, ela é necessária. Chegou um tempo na vida de Moisés, onde Deus falava com Moisés face a face. Moisés conhecia o Deus diferente de muitos, como Jó falou: eu te conheço não só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sentir a presença do Pai. E meus irmãos, quando continuamos a olhar os versos que aqui temos, mais especificamente, o verso de número 22, nós encontramos uma outra verdade bíblica. E esta segunda verdade bíblica é que quem vive em Sião vive debaixo da graça de Deus. Quem vive no Sinai viveu debaixo de sua lei. Mas quem vive em Sião vive debaixo de sua graça. Antes de falarmos sobre a segunda divisão e pedindo perdão aos irmãos, por algum motivo meu iPad apagou minha pregação, eu estou vendo agora pelo meu celular. Eu quero compartilhar com vocês as coisas terminar a primeira divisão. E na primeira divisão nós conseguimos entender que nós vivemos debaixo, as pessoas viviam debaixo da lei de Deus. E viver debaixo da lei de Deus, meus irmãos, era exatamente seguir os 10 mandamentos. E viajando, nos teletransportando para o Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés para o monte está pegando fogo, e Moisés sobe até ele, é porque Deus iria lhe entregar as 2 pedras com os 10 mandamentos dentro dela. E aí tem todos os mandamentos que nós sabemos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, e todos os outros. Só que aí, meu irmão, algo muito importante aconteceu, que dividiu não só a Bíblia em Antigo e Novo Testamento, mas que dividiu o mundo que vivemos, que marcou as nossas vidas, que certamente marcou esta igreja, foi o fato de que Jesus veio até o mundo. E aí aconteceu algo bastante interessante. O verso 22 diz: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Meus irmãos, quando ele diz assim, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, ele está nos falando das coisas do futuro, das coisas que viriam. Apocalipse capítulo 21 diz que a Jerusalém celestial será o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de gozo, onde não haverá nem sol, nem lua, nem estrelas, porque a glória do Criador inundará todo lugar. Céus e terras passarão, mas a glória do Senhor continuará conosco. A glória do Senhor continuará a nos iluminar. E nessa segunda verdade, que nós agora vivemos debaixo de Sião, nós conseguimos compreender que não estamos mais debaixo da lei de Deus. Não estamos mais debaixo dos 10 mandamentos exclusivamente. Agora nós desfrutamos da graça do Pai, do favor imerecido. Quando Deus olha do céu para pecadores assim como eu e você e diz: eles não merecem, eles não mereciam, eles não merecerão, mas eu darei o meu filho por graça.
Foi isso que aconteceu, meu irmão. Quando Deus olhou para você, ele viu um carimbo na sua testa gigante. Pecador. Condenado. Foi isso que Deus olhou, que Deus viu quando olhou para nós. Mas por sua infinita graça, ele nos deu credenciais para que agora pudéssemos estar em Sião, na Jerusalém celestial, no Santo dos Santos. Lembra do Santo dos Santos do começo? Que apenas o sumo sacerdote poderia entrar? Agora os Santos dos Santos é aberto para nós. Temos liberdade no Senhor. Temos liberdade para com o Senhor. Temos intimidade com o Pai, meus irmãos. Ah, meu Deus, quão bom é poder compartilhar das boas novas do Criador. Compreender que Cristo um dia morreu por mim e por você, a fim de nos dar a vida eterna. A fim de nos permitir viver um novo e vivo caminho. Os cristãos do Antigo Testamento, meus irmãos, esperavam a primeira vinda de Jesus. Mas nós esperamos a sua segunda. Nós esperamos a sua volta. E uma música que eu muito bem escutei enquanto que era criança era que o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando para salvar a sua igreja, para libertar a sua igreja. E é isso que o texto do Hebreus está dizendo. Meus irmãos, vocês eram miseráveis pecadores, viviam debaixo da lei e agora vocês vivem debaixo da graça do Pai. Só que nesse texto tem profundidade e tem maravilhas do Pai para as nossas vidas. E por isso eu chamo a sua atenção, meus irmãos, para deixar a sua Bíblia aberta e ver a parte quando diz que chegaram aos milhares de anjos com alegre reunião. Já não é mais um monte que pega fogo, mas agora são milhares e milhares de anjos que estão em alegre comunhão, celebrando o fato de que pecadores que estariam condenados agora são pecadores salvos pela graça, que estarão um dia com eles, compartilhando do dia a dia com o Pai. O escritor F.F. Bruce, quando ele comenta esse texto de Hebreus, ele chama isso, sabe de quê? De graça abundante. De graça abundante, maravilhosa graça, além daquilo que realmente a gente poderia imaginar. O escritor fala que os anjos estão em clima de festa, em clima de alegria, porque agora, aquele céu que pertenceria apenas a ele e a Deus, a Jesus e toda a Trindade, agora vai ser compartilhada para conosco, vai ser compartilhada conosco. O novo céu e a nova terra terá morada para mim e para você também. Seguindo, verso 23, fala que a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Meus irmãos, eu não sei quem tem irmãos, quais de vocês têm irmãos, mas a verdade, quando você vai crescendo, todas as obrigações ficam para o irmão mais velho. O irmão mais velho é o responsável pelo irmão mais novo, por algumas coisas da casa, por algumas atividades domésticas. O irmão caçula sempre fica com a melhor parte na maioria das vezes. Mas, no tempo bíblico, o primogênito era o herdeiro de todas as coisas. O primogênito, no tempo de Moisés, em Êxodo, era o escolhido por todos, de todas as fornalhas, de todas as fornadas, de todas as crias que se davam naquela época, sejam de animais, sejam de pessoas. O primogênito, era compartilhado com Deus. Deus recebia o primogênito. O primogênito é o detentor da porção primária. É aquele que Deus realmente separou para o seu ministério. Êxodo, capítulo 13, verso 1 e 2 diz: Disse ao Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. E agora, meus irmãos, esses que eram os primeiros, que eram consagrados a Deus, Deus está nos equiparando a eles. Deus está dizendo: olha, vocês não são os meus primogênitos, vocês não são os meus primeiros filhos, mas eu estou lhes dando o direito de primogenitura. Eu estou adotando vocês em minha família e estou fazendo vocês pertencerem ao meu povo. Vocês receberem o meu nome e o meu sobrenome, porque quando chegarmos aos céus estaremos lá como filhos e não como inimigos de Deus.
E é isso que Deus fala com Moisés no livro de Êxodo. Somos recebidos iguais aos primogênitos. Mas e aí, meus irmãos, chegamos ao verso 24, que diz o seguinte: a Jesus, mediador de uma nova aliança. Quando ele fala isso, ele está nos explicando, está nos mostrando que Jesus Cristo, o nosso Senhor, foi agora o substituto de Moisés. Antes era Moisés que nos ligava a Deus, eram os sumos sacerdotes que nos ligavam a Deus. Porém, agora Jesus Cristo, ele é o nosso mediador, aquele que faz a ponte entre os homens e Deus, aquele que pagou o preço em favor de nós. E explicar, meus irmãos, o fato de Jesus pagar o preço por nós é muito mais complexo do que nós pensamos. Muitas vezes, nós por nascermos num país ocidental, onde o evangelho ele é liberado, ouvimos várias vezes: Jesus morreu por você. Ou então, Jesus te ama. Mas esquecemos de explicar a profundidade de tudo isto. A razão principal de tudo isto. Jesus morreu como Cordeiro perfeito. Ah, isso é muito bonito. Cordeiro perfeito. Jesus morreu como Cordeiro perfeito, porque no Antigo Testamento, quando as pessoas tinham pecados, elas pegavam animais, os cordeiros eram os animais mais puros, levavam até o sacerdote. O sacerdote matava o animal no átrio, derramava o seu sangue, fazia o sacrifício propiciatório e a expiação pelos pecados era realizada. Um animal precisava morrer. E como os irmãos estudaram Hebreus nesses últimos meses, Hebreus nos fala que sem derramamento, ou melhor, não há perdão sem derramamento de sangue. Precisa ter sangue derramado para que haja perdão, para que houvesse perdão para as pessoas. E aí vem Jesus, como Cordeiro perfeito, como sacrifício real, para morrer em nossos lugares e nos fazer agora parte de sua família, mediador entre Deus e entre os homens, nos fazer e nos chamar de fato de filhos e nos dar uma vida eterna em sua presença, meus irmãos. Isso é sublime. Jesus, mediador da nova aliança. Pastor Inácio, eu acredito que compartilhou com vocês a carta de Paulo aos Efésios, onde ele é professor dessa disciplina no seminário. E lá aprendemos no capítulo 3, no verso 10 a 12, que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderosos e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso em Deus, confiança pela fé nele. Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Mateus capítulo 10, Mateus 27, versos 50 e 51. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as rochas partiram. Meus irmãos, o véu que nos separava já não separa mais. Isso faz parte de uma canção que nós cantamos, mas que às vezes nós cantamos sem entender. Existia um véu que separava o átrio do santo lugar. E este véu que deixava apenas que os sacerdotes tivessem acesso a ele, já não existe mais. Nós não precisamos de pessoas intermediando nossa relação com o Pai. O sacrifício de Cristo foi perfeito e por isso nós temos liberdade para nos achegarmos até ele. Temos liberdade, meu irmão, para nos achegarmos a Cristo Jesus. E aí, versículo 24 continua e diz: e o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. E aqui, meus irmãos, eu confesso a você que foi quando eu entendi que esse texto que o pastor Inácio me deu era um texto muito difícil. Eu comecei a refletir e a pensar o que, como um bom nordestino, o que danado Abel e Jesus têm a ver no mesmo versículo.
E meus irmãos, se nós pararmos para pensar, Abel foi irmão de Caim, que foi morto por ele. Conhecemos aquela história da escola bíblica dominical, que Caim matou Abel. Nós sabemos de tudo isso. Mas por que agora o texto nos fala que o sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel? E o sangue de Abel era um sangue bom? Meus irmãos, o que o escritor está dizendo é que o sangue de Jesus nos purifica de pecados muito maiores do que aquele pecado que foi cometido com Abel. Abel, que foi morto por seu irmão, que teve o primeiro pecado por homicídio, que foi a primeira morte relatada no Antigo Testamento, que por alguns foi tido como aquele que é puro, Abel aquele que é puro, ou então aquele que agrada ao Senhor. O escritor aos Hebreus está dizendo, o sangue de Jesus aspergido fala maior, fala mais alto do que o sangue de Abel. Meus irmãos, você pode matar o cordeiro, você pode matar um camelo, um coelho, mas nada vai fazer com que os seus pecados sejam perdoados, a não ser o sangue de Jesus. Entender que o sangue de Jesus foi derramado. Isaías capítulo 53 diz que Jesus foi colocado lá como um homem de muitas dores. Foi chicoteado, foi esbofeteado, foi xingado, suas vestes foram rasgadas, um chicote de nome escorpião, que tinha em sua corda pedras e ossos que eram roídos, batiam nele, e quando vinham com pedaços de pele. Jesus de fato sofreu o castigo que era meu e que era seu. A cruz que seria carregada por mim e por você foi carregada por ele. Os pés e as mãos que deveriam ser furados em mim e você foi furado por ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E é por isso que não há sangue, que não há recompensa, que não há preço maior do que o sangue de Jesus. Recentemente, ouvi uma música que muito me traz júbilo ao meu coração, que diz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com a minha pregação, e eu não sei por que eu falarei disso, mas eu me lembrei agora da história do apóstolo Paulo, que passava por muitas dificuldades, que estava sofrendo grandes tribulações, sem manutenção, sem dinheiro, sem nada para suprir as suas dívidas. Paulo olha para todos os lados, não vê nenhuma saída e diz, eu sei o que é passar fome, mas eu também sei o que é viver na bonança. E no final de tudo isso, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Os problemas, às vezes, nos acuam, nos levam a situações onde nos desesperamos. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor, que governa todas as coisas, é soberano sobre nós e sobre toda a criação. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. E como nós vimos, o seu sangue nos deu credenciais para entrarmos no reino de Deus. Entrarmos naquele lugar com ousadia. Entrarmos naquele lugar chamando o nosso Criador de Pai. Chamá-los de Pai. Entendermos que fomos feitos filhos dele. Efésios capítulo 1, capítulo 1, verso 4 e 5 vai dizer que Deus nos escolheu antes deste mundo ser criado e nos adotou em sua família. Ou seja, Deus nos fez filhos dele antes mesmo de nascermos. Antes mesmo de entendermos, antes mesmo de sabermos que iríamos nos converter, o Senhor já nos tinha como filhos. E sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é graça. Isso é graça abundante. Isso é favor do nosso Pai derramado para conosco. Então, quando estamos em Sião, quando entendemos que pertencemos à Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, estamos debaixo da graça do Pai. Não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Desfrutando das benesses que o nome de Jesus traz para nós. E aí chegamos numa terceira divisão bíblica, que diz que quem vive em Sião, presta atenção que eu creio que essa é a mais importante, quem vive em Sião jamais
jamais pode se portar como quem vive no Sinai. Quem vive em Sião não pode viver como quem viveu no Sinai. Isso quer dizer o seguinte: se você entende que Jesus Cristo morreu por você, que os céus estão guardados para a sua morada, que o Criador de todas as coisas está aguardando por você, se você entende que Cristo lhe fez filho, você tem que se portar como filho de Deus. Se você entende que pode entrar na presença de Deus com ousadia, isso não quer dizer que é sem temor e sem tremor, mas com liberdade. Você não precisa estar se escondendo atrás de pessoas para que pessoas façam sua ligação com o Pai. A sua ligação com Deus, ela é unilateral, ela é pessoal, ela é intransferível, ela é singela, ao passo que é serena, ela é direta, ela é real. A nossa ligação com o Pai, ela é real. Nós vimos que a Jerusalém celestial é nossa, meus irmãos. Mas agora, nós entendemos que se pertencemos à Nova Jerusalém, temos que nos portar como Sião e não como Sinai. E aí o texto que estava nos trazendo graça de Deus nos mostra no verso 25. O texto no verso 25 diz: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Nesse tempo, meus irmãos, de Moisés, muitos morreram por não ouvir as palavras de Deus faladas por Moisés. Aconteceu um terremoto, onde várias pessoas foram engolidas pela terra. E aí foi o primeiro abalo de Deus sobre a terra, no caso de terremoto. Daquele povo que saiu do Egito, que estimamos que foi cerca de 1 milhão a 2 milhões de pessoas. Apenas 2 entraram na terra prometida, que foi Caleb e Josué. Os outros que entraram na terra prometida foram os que já nasceram no deserto, mas os que saíram vivos lá do Êxodo, lá do Egito, dos vivos, apenas Josué e Caleb entraram na terra. Os demais foram que nasceram no deserto, nos 40 anos de deserto. E o que Deus está nos falando é o seguinte: entenderam agora que a graça do Pai está sendo derramada sobre vocês? Se vocês entenderam que foram chamados para pertencerem a Jerusalém celestial, cuidado, ouçam as palavras, porque aqueles que não ouviram, não conseguiram permanecer, não conseguiram escapar. E agora ele coloca assim: se nos desviarmos, imagina nós se nos desviarmos daquele que nos adverte com os céus, dos céus. E meus irmãos, eu costumo dizer que a vida ela já é difícil com Deus. Imagine a vida vivida longe dele, ou sem a presença dele. A presença de Jesus em nossas vidas, ela é indispensável. Se no mundo temos aflições, se no mundo temos dificuldades, se a vida dia após dia ela é muito difícil e cansativa, com a presença de Deus, com o auxílio de Deus, imagina-se um auxílio dele. Só que a narrativa bíblica continua dizendo: aquele que por sua voz abalou a terra. Salmo 33 diz o seguinte, versos 6 ao 9 diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num lugar só. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O texto que nós lemos disse: aquele que por sua voz abalou a terra. Meus irmãos, se pararmos para pensar na quantidade de coisas que Deus fez apenas pelo poder da sua voz, nós terminamos esse culto e ainda continuaremos a falar. Criou todas as coisas em Gênesis capítulo 1. Foi o mesmo que expulsou demônios, que curou leprosos, que curou paralíticos, que curou o cego Bartimeu. Foi o mesmo que deu ordem aos mares. Meus irmãos, este é o nosso Deus.
Este é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que fala conosco, que toma de conta das nossas dificuldades, que nos fez entrar nos santos dos santos, que nos chamou de filhos, nos levou a chamá-lo de Pai, e que agora diz para todos nós que está conosco, que por mais que possamos passar por dificuldades, nos lembramos da esperança do porvir, como disse o apóstolo Paulo. Eu bem sei que tudo isso vai acabar. Eu bem sei que essa leve e momentânea tribulação não passa de um eterno peso de glória, que não se compara com a terra, com a eternidade que está por vir. O apóstolo Paulo reconhecia que Deus estava cuidando de todas as coisas e que a glória vindoura era muito maior do que as tribulações do presente. Meu irmão, a vida está difícil. Meu irmão, você está com dificuldades, com enfermidade, alguma coisa lhe assola. Fica tranquilo. Deus está no controle. Quando tudo isso passar, quando tudo isso acabar, valerá a pena. Valerá a pena. Conta-se a história de um corredor que foi correr pela primeira vez a sua primeira maratona. Acostumado a correr 5 km por dia, decidiu correr 42. Foi lá para São Paulo, correu a primeira São Silvestre, disse que nos primeiros quilômetros ele já estava prestes a desfalecer. Viu a poucos metros dele uma mesa com vários recipientes com copos com água. Vários copos com água. E ele disse que naquele momento ele percebeu que após beber um pouco daquela água, o fato de levar para casa uma medalha como vencedor, ou melhor, como participante da maratona, valeria a pena. Meus irmãos, a vida que nós estamos vivendo pode ser muito difícil. Como um bom nordestino, o sangue pode dar na nossa canela. Mas, meu irmão, valerá a pena. Jesus venceu esse mundo e Ele está lá nos céus esperando por nós. E o nome disso, mais uma vez, é graça. E ele continua. Ele diz o seguinte, verso 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Meus irmãos, o texto está dizendo que a criação ela foi abalada. A criação sofreu terremotos, vimos aí tsunamis acontecendo, vimos Deus mandando chuva sobre a terra no tempo de Noé, vimos vários desastres naturais acontecendo. Só que Deus diz o seguinte, eu abalarei não só o céu, não só a terra, como também o céu. Quando o escritor dos Hebreus está falando isso daqui, ele está nos mostrando algo sobre o novo céu e sobre a nova terra. Sobre a cidade celestial. Que quando tudo isso acabar, o Senhor pode reconstruir ou criar uma nova terra para nos dar de descanso e nos fazer, única e exclusivamente, louvar o nome dele. Como diz Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 nos diz, meus irmãos, do verso 3 ao verso 4, que Deus nos criou. No princípio de tudo, Deus nos criou e nos amou. Nos versos seguintes vão dizer que Jesus Cristo pagou o preço por nós. Mas nos versos 13 e 14 vai dizer que o Espírito Santo do Senhor nos selou. E este selo é para a salvação. Este selo é para a vida eterna. Eu não sei se você já precisou mandar uma correspondência, mas quando você vai mandar uma carta, que não é muito costume, mas você vai mandar algum presente, um livro, seja lá o que for, para uma outra cidade, você preenche um formulário, a moça dos correios, ela coloca um selo. E aquele selo é a garantia que aquela correspondência vai chegar no seu destino final. O selo que o Espírito Santo nos deu é o mesmo, que coloca sobre nós uma marca e nos assegura que o sangue pode dar na canela, faça chuva ou faça sol, nós chegaremos no céu. Nós chegaremos no nosso destino celestial. Nós chegaremos e desfrutaremos da presença do Pai sem que precisemos de intermediadores. E louvaremos de dia, de tarde, de noite. Não haverá tempo, não haverá espaço de tempo. O que haverá será o Senhor, os seus anjos, o nosso Criador. Todos nós louvando de forma uníssona o nome daquele que nos amou primeiro. Meus irmãos, eu sei que o Rei está voltando. A terra está clamando.
E eu sei que o Pai nos levará. Se Ele não nos levar, temos esperança para nós também. Se Jesus não vier, nós vamos até Ele. Podemos saber que quando morrermos, descansaremos no Pai Celestial. Poderemos, sim, ficar na presença do Pai, livre de todas as dificuldades, louvando o nome dEle, engrandecendo por todas as suas coisas. Eu fico a pensar, principalmente quando estou dando aula para os meus meninos, quando chegarmos no céu, quão bom será encontrarmos os patriarcas, encontrarmos Jesus, vermos as suas mãos, vermos os seus pés, vermos a sua glória, louvarmos junto com os anjos. Meu irmão, isso não vai ser bom não, isso vai ser maravilhoso, isso vai ser sublime. Ansiar pelas coisas do alto são muito mais revigorantes do que ansiarmos pelas coisas na terra. Entender que o nosso Criador está voltando, entender que o nosso Criador está nos esperando, meus irmãos, isso faltam-nos palavras, isso é genial, isso é esplendoroso, isso é gracioso, isso é glorioso, isso é real. Isso é o que Deus tem para nós. E aí, meus irmãos, para os cristãos que estão a caminho da Nova Jerusalém, da cidade celestial, existe uma exortação nesse texto, nos 2 últimos versículos do texto, para as nossas vidas. São exortações que ao mesmo tempo são aplicações bíblicas para nós, que diz o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O que é que isso está nos dizendo? Está nos dizendo claramente o seguinte: sejamos agradecidos. A palavra agradecidos deriva-se de uma palavra grega que significa retirar a graça. Vamos receber a graça. Ser agradecidos é recebermos a graça de forma contente. Recebamos essa graça com alegria. Se estamos indo para Nova Jerusalém, sejamos agradecidos. E ele continua e diz: e o adoremos. Meus irmãos, isso aqui é algo simples, mas ao mesmo tempo complexo para alguns de nós. Nós só podemos adorar aquele que nós conhecemos. E para nós conhecermos, precisamos de relacionamento. Então, a adoração essa palavra "e adoremos" está nos levando a nos relacionar com aquele Deus que fala, que diz que se não o ouvirmos, nós não vamos conseguir subsistir. Adorar está em ouvir, nos relacionar e partilhar da comunhão do Pai para conosco. E por fim, ele diz o seguinte, termina o capítulo, verso 29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Isso aqui lembra-me muito minha mãe. Eu lembro-me que quando eu era pequeno, gostava de fazer algumas traquinagens. Minha mãe dizia: Jonathan, se você fizer isso, já sabe que vai levar uma pisa. Eu disse: ok, não vou fazer. Porém, a carne, o pecado que habitava dentro de mim, me levava a fazer coisas dessa natureza. E aí minha mãe dizia: olha, se você fizer aquilo, você vai apanhar. Mas se você não fizer, você não vai. E o versículo 29 está nos dizendo a mesma coisa. Do verso 18 até o 28, está nos falando sobre as coisas que o Senhor preparou para nós. Se nós o ouvirmos, se nós o adorarmos e se nós retermos a sua graça. Mas, tomem cuidado, verso 29. Pois o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Ao passo que o Senhor é gracioso, que ele morreu por mim e por você, ele é juiz. Ele é justo juiz, como diz o livro de Salmos. Ele é aquele que julga as nossas ações, aquilo que nós falamos e às vezes aquilo que nós deixamos de falar, aquilo que nós deixamos de fazer. As mentiras que nós falamos, como diz o livro de Provérbios, são
aqueles que mentem são chamados de loucos. Porque a mentira é como uma flecha que é lançada e que nós não sabemos aonde que ela vai ser atingida. Então o Senhor julgará o que falamos, o que fazemos e o que deixamos de fazer. Finalizando, meus irmãos, a lição principal que nós tiramos deste último versículo é verso 29. Olha do verso 18 ao 28 e vê o que Deus tem para você. Se você seguir, perfeito. Mas se não seguir, prepare-se para o juízo do Senhor. Porque o Senhor é fogo consumidor, ao passo que Ele é gracioso e bondoso. Ele é justo e também Ele é juiz. E aí, meus irmãos, Ele diz, sirvam a Deus com zelo, verso 28 ainda, com reverência e temor, senão o juízo de Deus cairá sobre vocês. Essas são as credenciais que o cristão precisa seguir. Servir ao Senhor com zelo, com reverência, com temor e com tremor. Senão, o juízo do Pai virá sobre nós. Nós podemos dizer, terminando esta mensagem, que nós estamos voltando para casa. A cada hora, a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, estamos cada vez mais perto de estarmos na nossa casa celestial. Eu não sei se na caverna do dragão aqueles jovens conseguiram voltar para suas casas. Mas uma certeza eu tenho e ninguém vai nos tirar, é que o rei está voltando e para lá nós iremos. Para a casa do nosso Pai nós iremos. Sabemos que lá descansaremos e entraremos na presença do nosso Senhor com ousadia. Com tremor, com temor, mas cheios de amor, porque entenderemos plenamente o cuidado do Pai para conosco. Amém, meus irmãos?